Bom dia, sexto ano. Vamos dar início às nossas aulas online. E hoje a gente vai falar sobre pré-história. Então dá pausa nesse vídeo agora, pega o livro de vocês, abre lá na página 392 e que eu tô esperando vocês pra gente começar a explicação. Bom, eu acredito que vocês já pegaram o livro, tô contando com isso em sexto ano. Então vamos lá, gente, eu não vou fazer a leitura com vocês. Quando a gente está em sala de aula, eu costumo pedir para vocês lerem e eu vou explicando. Eu vou apostar, vou acreditar que vocês já leram o texto, já se familiarizaram. Então eu vou fazer uma pequena explicação do conteúdo, tudo bem? O texto aqui, gente, ele conta, como eu falei para vocês, um pouquinho de como era a vida no período quando foi produzida todas essas pinturas. Então ele faz um apanhado histórico aqui, a gente vai estudar um pouquinho de história. Ele começa contando, explicando o que seria essa pré-história. A pré-história, gente, é aquele período que antecede a escrita. Então, todo aquele período antes da escrita que a gente conhece hoje é chamado de pré-história. E isso tem muitos e muitos anos atrás. Então, é esse período, não se esqueça. Depois que a gente domina a escrita e começa a se comunicar com a escrita, começa o período da história, tá bom? Então, não se esqueçam disso. E aí a gente tem aqui, no livro de vocês está explicando, que o homem ele usava a arte para se expressar. A arte sempre é usada como forma de expressão. Por quê, gente? Se a gente for ver, se a gente se lembrar, quem tem irmãozinho em casa, vocês também, né, que faz pouco tempo que saíram da infância, são quase pré-adolescentes, vocês vão se lembrar que uma criança faz quando ela tem contato com o primeiro lápis, com a primeira canetinha. Ela sai riscando toda a parede de casa. Isso é uma forma da criança se expressar. E é normal, né? As mães ficam loucas, a mãe de vocês deve ficar louca. As vós amam, mas as mães ficam loucas. Por quê? As crianças começam, saem pintando toda a parede. Mas isso é uma forma do ser humano se expressar. Antes mesmo da gente começar a conversar, o que as nossas mães fazem pra gente? O que a mãe de vocês faz? Cantava musiquinha e vocês também começaram a cantarolar. Antes de formular palavras, vocês já começaram assim. Então, o que acontece? O que eu quero dizer com esses exemplos? Que a arte a gente já nasce com essa necessidade de se expressar. E a arte é uma forma que o ser humano criou para se expressar, tá bom? Então a gente vê que lá na época das cavernas, o homem já usava a pintura para se expressar. A arte nessa época, ela recebeu o nome de arte rupestre. Por que arte rupestre? Essas pinturas eram encontradas nas paredes das cavernas. Então rupestre vem de pedra. Então, a arte feita na pedra ou na rocha. Se a gente levar em consideração que a parede das cavernas são rochas, são pedras, né? Faz todo sentido, tá? Então, a arte rupestre, a arte feita na pedra ou na rocha. O que mais? E aí a gente tem dois lugares mais importantes. Tem vários, gente, tá espalhado assim pelo mundo inteiro. A gente sempre vai encontrar essas manifestações, as pinturas rupestres. No livro de vocês ele tá falando sobre as cavernas, grutas de Chauvet e Lascaux, na França. Se escreve Chauvet e Lascaux, mas a gente pronuncia, já que é francês, Chauvet e Lascaux, tá? E na Espanha também tem uma bem importante, que é a Caverna de Altamira. E esse período, gente, ele foi dividido, como era um período muito longo, ele foi dividido em 3 períodos. Isso também varia, gente, de acordo com o historiador. Vocês podem encontrar só paleolítico ou neolítico. No livro de vocês, ele retratou em paleolítico, neolítico e idade dos metais. E eu vou explicar cada um para vocês. O paleolítico é o primeiro, é aquele período também conhecido como pedra lascada. Paleo quer dizer velho, lítico quer dizer pedra, então período da pedra velha. Aqui ele foi retratado como período da pedra lascada, que é bem no comecinho. Então tudo que o homem produzia ali era muito rústico, era muito simplório. Ele vivia basicamente para se alimentar e para caçar animais. Então é aquele período que o homem ele começa a pegar materiais da própria natureza ali do ambiente e transforma em utensílios para a caça e para a produção dos alimentos. Não seria produção o nome correto, gente.
para a manipulação dos alimentos ali, para eles se alimentarem. Então esse é o período da pedra lascada. O neolítico, ou idade da pedra polida, é quando o homem já começa a criar os machadinha, objetos mesmo, utensílios, tanto para casa quanto para o uso doméstico ali. Então ele começa a se desenvolver mais, e aí a gente começa a observar que essa arte, essa produção deles começa a ficar mais elaborada. E esse período aqui, o neolítico, ele trata de 12 mil anos a 6 mil anos antes de Cristo. Então, período neolítico. Neo quer dizer nova, lítico a gente já viu que é pedra, então pedra nova. E aí vem a idade dos metais. Nesse período da idade dos metais, ele já domina ali o fogo, os metais mesmo, ele já consegue derreter o metal e transformar em armas e utensílios domésticos. E é nesse período que o homem ele passa a ter uma vida mais sedentária. Porque antigamente, nos períodos paleolítico, neolítico, o homem ele era nômade. O que é isso, sexto ano? Nômade quer dizer que o homem ele vive mudando de região, de tempos em tempos. Por quê? Nessa época ele tinha que ir onde tinha alimento. Então é assim, vamos supor que seja uma certa região e uma estação do ano que tenha frutas, porque ele não se alimentava só de caça, também de frutas. E aí ele migra de região em busca de alimento, que são frutas ou a caça. Acabou ali, ficou um pouco escasso, eles vão mudar de região. Então, eles mudavam conforme a necessidade de se alimentar. Quando eles dominam os metais e aí eles conseguem fabricar objetos, tanto para caça quanto para a agricultura também, eles começam a plantar. Se eles não precisam mais ir atrás do alimento, eles descobrem que podem plantar o alimento e ter ele ali, eles não precisam mudar tanto, não é verdade? Então, nesse período da Idade dos Metais, começam a surgir os pequenos vilarejos, os povoados ali, e daí vai surgir as cidades, né? Já que o homem não precisa mais mudar, ele vai se constituir família, ele vai se firmar num lugar só. E então é isso, gente, é aí que começa, né, o nosso período, aí a gente começa a evoluir também, porque o homem deixa de se preocupar só em se alimentar, e aí sim ele começa a produzir tanto material para a sobrevivência, quanto material de decoração, e aí começam os pequenos manifestações, não seria artísticas, mas artesanais. Aí ele começa a colorir e a gente vê que nesse período as produções deixam de ser apenas utilitárias. O homem começa a decorar tudo que ele faz. Por exemplo, antigamente se pegava argila, fazia ali uma caneca para tomar uma água, conservar o alimento. Com mais tempo, se o homem não tem que se preocupar em estar caçando, ele pode começar a decorar aquela jarra de água, aquele pote, entende? Então aí sim ele começa a desenvolver os dons artísticos. Por que essa arte, alguns não consideram arte, a arte rupestre, gente? Primeiro, quem fazia esses desenhos, ele não fazia com o intuito de decorar. Por que a gente sabe disso? Porque esses desenhos, eles estão escondidos dentro de cavernas. Algumas você tem que, para poder ter acesso, as pessoas tinham que entrar meio que deitada. Então não era decorativa, a gente já sabe que não era, porque se eles quisessem decorar, eles pintavam fora. Outra coisa é que estudiosos, analisando, entenderam que ao pintar os animais, eles pintavam com um dom magístico. O que seria isso, professora? Eles achavam que ao pintar o animal sendo caçado, eles conseguiriam capturar a alma desse animal. Então, o que eles faziam? Eles pintavam antes, faziam as pinturas à noite, antes da caça, com a ideia, pensando e mentalizando que eles iam conseguir realmente pegar aqueles animais. Então, é como se fosse um ritual mágico. Tudo bem? Então é isso. Por isso, muitos historiadores não acham, não classificam essas pinturas como arte. Não com essa ideia de se expressar, de deixar alguma coisa bonito, tá bom? E nem decorar nada, porque, como eu falei, se eles quisessem decorar alguma coisa, eles iriam pintar isso fora para as outras pessoas verem. Tudo bem?
E como que fazia essa tinta, professora? Com sangue de animais, carvão triturado, pedaços de ossos também triturados, algumas plantas, folhas das plantas também, e a gordura do animal, tá? Então era esse o material, era tudo que eles achavam na natureza. E no Brasil também temos manifestações desse período da arte, da pré-história. Agora, gente, no livro de vocês não tá falando nada sobre isso, mas eu quero fazer um parênteses aqui, uma observação. No Brasil, esse período da pré-história foi um pouquinho diferente que nos outros lugares. Porque, como eu falei para vocês, a pré-história ela é um período antes da escrita. Então, o período pré-histórico no Brasil, de acordo com alguns historiadores, ele se dá até a chegada dos portugueses, dos europeus aqui no Brasil, porque até então eram as tribos indígenas e eles não se usavam da escrita. Quando o homem branco, né, os europeus, chegam aqui e trazem a escrita, aí sim começa o período da história. Então, aqui pra gente, pro Brasil, se deu um pouco depois, tá bom? Então, não se esqueça, no Brasil, a nossa pré-história vai até, de acordo com alguns historiadores, tá, gente? Vocês podem encontrar isso em livros diferentes. Eu estou explicando o que é normal, né, o que é mais usual se dá até quando os portugueses chegaram no Brasil. Faz sentido, a gente não tinha nada escrito, né? Não se usava da escrita nessa época. E no Brasil a gente tem um sítio arqueológico, o Parque Nacional da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, no Piauí. E ele tem aqui ele é um patrimônio cultural, né, da humanidade e tem várias manifestações artísticas aqui no Brasil. Bom, gente, então é isso, tá? Eu vou deixar para vocês umas atividades aqui, vocês copiem no caderno, respondam. Na próxima aula eu vou corrigir e já vou deixar para vocês aqui como leitura, para vocês já se familiarizarem com o texto, e na próxima aula eu só venho explicar e corrigir o dever. A página 383, a partir das esculturas. Esculturas eu vou explicar numa próxima aula, tá bom? Até a página 384, tá bom? Podem ler, leiam pra mim, e aí na próxima aula eu explico e façam a atividade que eu vou deixar aqui. Gente, eu vou deixar também um link para vocês darem uma olhadinha, verem direitinho essas artes rupestres, tá? Que vai explicar um pouquinho também sobre a arte rupestre. Vejam o vídeo, respondam as questões, e na próxima terça a gente se encontra. E eu venho corrigir com vocês, tá bom? Um beijão, gente!